Pessoal, então vejam, em relação à economia, como nós vimos na semana passada, eles desenvolviam a agricultura, a pecuária, porém, a principal fonte de riqueza que havia na América era sobre os metais preciosos. A gente vê que a mineração era a principal fonte de riqueza. A gente vê que haviam várias formas de trabalho. Havia a mita, havia a encomienda. E qual era a diferença entre essas duas formas? A gente vai observar que havia uma diferença fundamental. A gente pode observar que havia a mita, era quando um chefe da tribo escolhia uma família de índio para trabalhar para os espanhóis, retirando os metais preciosos das minas. A gente vê que ele recebia um salário muito pequeno. Isso era a mita, que era desenvolvido principalmente no Peru. Já no México, eles utilizavam outra forma de trabalho. Os indígenas, eles eram obrigados a trabalhar nas minas de ouro e de prata, e também retirando pedras preciosas, eles eram obrigados. E em troca, eles eram catexados, eles eram transformados em cristãos, não é? Eles eram evangelizados, cristianizados. Então a gente vê que esse trabalho ele não recebia salário, porém recebia em troca, recebia a educação cristã. Ele era transformado em um cristão, certo? Ele era cristianizado. E a gente vê aí a sociedade da época. A sociedade, ela era bem característica. A gente vê que quais eram as características da sociedade da América Espanhola. A gente vê que ela era estamental, ela era dividida. Dificilmente uma pessoa ela poderia mudar de uma classe social para outra. Pobre iria morrer pobre. A gente vê que ela era muito religiosa, teocêntrica. Ela era segregadora, ou seja, segregadora quer dizer o quê? Que ela dividia. Branco fazia isso, mestiço fazia isso, e os brancos faziam outra coisa. A gente vê que estava dividida em 5 classes sociais. Os chapetones, que eram espanhóis que vinham governar a América. Havia os crioulos, que eram filhos dos espanhóis que nasciam aqui na América, e não poderiam participar nem da administração, e não poderiam participar, no caso da política, do território americano. Eram espanhóis nascidos na América. Havia os mestiços, uma mistura de índio com branco. Havia os índios, que era grande parte da sociedade, formavam 58% da população da América Espanhola. E havia os negros, que eram pessoas da África, que eram levados para trabalharem nas plantações de cana-de-açúcar do Haiti e de Cuba.